Houve uma época na minha vida em que eu não acreditava em nada que eu tivesse vivido. Isso quando eu era jovem. Guri, criado na roça, não costuma ter muita frescura. E desde cedo eu fui criado solto. Então já viu, né? Não tinha medo de nada. Subia em árvore grande, pulava a cerca do vizinho com um cachorro brabo, gostava de provocar touro 5 vezes maior do que eu, e por aí vai. Eu não tinha limites mesmo nessa época. Meu pai vivia correndo atrás de mim para me dar um couro. Minha mãe, coitada, dizia que eu só servia para dar dor de cabeça. E eu morria de rir de ver os velhos revoltados. Me sentia mesmo coisa de criança. Essa fase da minha vida durou até mais ou menos a minha adolescência. Então eu comecei a namorar e sosseguei um pouco. Mas, por dentro, ainda me achava o rei do lugarzinho que eu morava, hoje conhecido como Glorinha, aqui no Rio Grande do Sul. Você deve estar estranhando o fato de eu estar falando assim, no passado. É que a gente vai crescendo, vai vendo o que é a vida e vai aprendendo a baixar a crista. Tem muita coisa nesse mundo que a gente não conhece e acho que vamos morrer sem saber. Alguns, infelizmente, dão azar e acabam dando de cara com essas coisas e descobrindo que era melhor ter ficado sem saber que aquilo existe. Tô falando de um antigo vizinho que morava perto lá de casa. Ele não era exatamente um vizinho. Ele morava um pouco longe da gente. Todo mundo chamava ele de velho. Simplesmente, só chamávamos ele de velho. Ele morava dentro do mato praticamente. Muita gente duvidava que ele morasse mesmo no meio da mata, mas era o que circulava de boatos sobre ele. E muito mais coisa o pessoal falava dele. Era um sujeito já velho, mas vigoroso. Não sei se entende o que eu quero dizer. Ele não era musculoso nem nada. Era bem magro até, mas era esguio. E apesar de velho, se movimentava com mais agilidade do que muito homem novo que eu já vi por aí. E só se vestia com trapo. Parecia que ele não arranjava roupa nova nunca. Pegava o que encontrava nos lixos e vestia. Ele também fedia podre. Tirando o cheiro e as vestes, parecia um serrozinho saudável. Acho que se ele tomasse um banho, aparasse a barba e cortasse o cabelo comprido que ele tinha, ele ficava até bem apessoado. Isso, é claro, se ele tirasse o semblante esquisito da cara. Ele quase nunca olhava para ninguém, nem para nada, mas quando olhava, parecia que tinha ódio. Isso era como todo mundo descrevia ele. Eu mesmo não reparava nele. Eu também não passava muito tempo olhando para ele quando a gente se cruzava pela rua. Guri, eu estava sempre preocupado com meu mundo, com o que eu ia aprontar. Até que um belo fim de tarde, esse velho resolveu me parar numa encruzilhada, que era caminho para minha casa. Ele me perguntou qualquer coisa, nem me lembro mais o que foi. Isso tem muito tempo, e na hora eu não prestei atenção no que ele disse para mim. Na época, eu vi aquele homem como um mendigo. Eu simplesmente o ignorava. Nesse dia em que ele me cercou na encruzilhada, foi que eu parei, de fato, mais de 2 segundos com atenção nele. Não entendi o que ele tinha falado. Também não perguntei. No momento, só me preocupei em desviar dele. Mas ele me cercou de novo, estendeu a mão e repetiu o que tinha falado. Quer dizer, eu acho que ele repetiu. O sujeito falava de um jeito tão enrolado, parecia que não sabia usar a própria língua. E ao mesmo tempo, ele tinha uma voz meio pigarrenta, como se tivesse que limpar a garganta, mas não limpava. Confesso que a voz do sujeito me deixou um pouco nervoso e aumentou ainda mais a vontade que tinha de continuar no meu caminho.
Sabe lá Deus o que ele estava tentando me dizer. Na pressa, me pareceu que ele estava me perguntando alguma coisa. Ou sei lá, vai saber. Eu simplesmente balancei a cabeça e me desviei de novo, tentando continuar meu caminho de volta para casa. Dessa vez ele ficou parado. Pelo canto dos olhos, eu vi que ficou olhando para mim como se estivesse perplexo. Só depois de eu dar uns 5 passos sem olhar para trás, foi que eu fui reparar o fedor que vinha dele. Aí eu tapei o nariz e olhei para trás. Eu virei bem na hora em que ele estava se voltando para o lado oposto e tinha resolvido seguir o caminho dele também. Ele é um sujeito muito estranho. Andava descalço, maltrapilho, parecia em tudo com um mendigo. Mas eu sei que ele não era. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando naquilo. De todos os anos que a gente morou na nossa cidadezinha, aquela tinha sido a primeira vez que aquele sujeito tinha me chamado a atenção. Eu me lembro que eu cheguei em casa nesse dia, tomei banho, jantei e quase não abri o bico. Meus pais estranharam bastante, porque eu não era assim. Chegaram até pensar que eu estava doente. Eu disse que estava bem. Comentei rapidamente que tinha dado de cara com o velho. Minha mãe disse que as pessoas diziam que ele era bruxo. Meu pai não deu muita bola para o assunto. Disse só para não mexer com ele. Então eu fui dormir. Eu não queria muito papo mesmo. Eu não conseguia tirar aquele esquisitão da minha cabeça. Eu ficava tentando lembrar o que ele tinha me dito, para ver se eu entendia alguma palavra. Mas nada. Eu fechava os olhos e a imagem dele me vinha na memória. Aquilo me revoltou na época. Comecei a pensar que tinha que fazer alguma coisa com aquele velho, meio que para me vingar. Foi então que eu decidi que a próxima vez que eu me encontrasse com ele, eu ia fazer ele passar vergonha. O bicho era feio e fedido, mas era só um velho. Então eu pensei, se eu der uma rasteira nesse velho, é capaz de só acordar no outro dia. Pensando nessas besteiras, eu peguei no sono. A chance de me vingar, no entanto, não veio. O velho me pegou primeiro, por assim dizer. Parecia que a coisa tinha de acontecer. Não deu nem 2 dias, eu me encontrei de novo com o velho, fazendo o mesmo trajeto. Só faltou a gente se trombar da mesma encruzilhada. Mas dessa segunda vez foi num trecho um pouco antes. E eu avistei ele primeiro. Ele andava e parava, ficava olhando para o meio do mato, esticando o pescoço, parecendo que estava procurando alguma coisa. Ele estava no mundo dele. De primeira eu achei engraçado. Vi que ia ser fácil tirar um sarro dele, mas resolvi fazer o contrário. Eu parei de andar na direção dele e me escondi no matinho na beira da estrada. Fiquei vendo o que o maluco ia fazer. Foi então que vi ele andar mais um pouco, para além da encruzilhada, e entrar no mato. Eu não pensei 2 vezes. Na mesma hora, eu fui atrás. Queria saber o que aquele homem bizarro ia fazer. Eu fui andando numa distância de quase 10 metros atrás dele. Eu me agachava e me escondia atrás das árvores. Parecia que ele estava desconfiado de alguma coisa, mas isso não me preocupou. Eu não queria saber de nada. Eu só pensava em descobrir mais coisas daquele sujeito, para poder tirar um sarro dele depois. Se ele por acaso me descobrisse, eu mandaria ele para aquele lugar e simplesmente viraria as costas e iria embora. Em nenhum momento me passou pela cabeça que ele pudesse me fazer algum mal. Era só um velho caduco. Então eu fui seguindo ele até a gente chegar num barraco caído aos pedaços, no meio do mato. Parecia mentira que tinha aquilo lá. A gente não estava num lugar estranho para mim. Quando era mais piá, eu até brincava ali pelas redondezas, com os coleguinhas.
Eu me lembrava e me lembro muito bem até hoje. Mas por incrível que pareça, eu nunca tinha visto aquele barraco por ali. Tudo ao redor era familiar, menos aquele barraco. Na mesma hora, me veio à memória os boatos de aquele velho era bruxo. Eu senti um arrepio de leve, por causa da estranheza daquilo tudo, mas não dei muita atenção para esse tipo de ideia na hora. O barraco era velho, parecia estar ali há muito tempo, mas nem por isso me deixei ficar com essas chinelagens de qualquer coisinha achar que tudo é do outro mundo. Eu fiquei confuso com a aparição daquela casinha, caindo aos pedaços. Sim, senti um mal-estar leve, uma vontade de ir, virar as costas e ir embora. A última coisa que eu vi foi o velho contornar o barranco e sumir atrás dele. Na mesma hora dei meia volta e apertei o passo, refazendo o caminho que eu tinha feito seguindo aquele homem esquisito. Vou ser sincero, não sei dizer com exatidão quanto tempo eu caminhei, só sei que eu andei até cansar. O mato parecia que não acabava nunca, e para piorar, começou a escurecer. No nervosismo, eu andava cada vez mais rápido, até praticamente correr, até que chegou uma hora que eu literalmente cansei. Começou a me faltar ar. Não sei se demonstrei nervosismo ou de cansaço mesmo. Lembro que eu xingava de raiva. Guri, já se achando um homem, né? Entrei na mata com a intenção de tirar satisfação com um pobre coitado doente da cabeça e acabei me ferrando. Eu tinha conseguido me perder no lugar onde tinha sido criado, praticamente no quintal de casa. Eu me encostei numa árvore para descansar. A lua estava aparecendo, a vista se acostumando com a noite. E aquele silêncio, só grilo eu escutava. De repente eu comecei a ouvir um gemido, parecia alguém chorando, e o som ia ficando cada vez mais alto, até que foi dando para perceber que era uma mulher se lamentando, falando umas coisas enroladas. Não sabia se chorava ou se lamentava. Eu me arrepiei todo. Tentei subir numa árvore para não ser visto, porque ela estava vindo na direção que eu estava. Mas eu estava com as pernas bambas. Eu tentava agarrar o tronco ou um galho, mas eu estava tão gelado que eu não tinha tato e nem firmeza nenhuma. Aquele choro estridente veio se aproximando, se aproximando. Tudo que eu consegui pensar e fazer foi me agachar e me espremer bem contra o tronco da árvore, que eu nem tinha conseguido subir. Eu tranquei os olhos com o queixo no peito e as mãos protegendo a minha cabeça. Nunca senti tanto medo na minha vida quanto naquele momento. Paralisado, eu só conseguia ouvir a voz ir passando devagarinho, a nem 5 metros à minha frente. Até que eu tomei coragem e tirei um pouco a cabeça de entre os braços. Abri um pouquinho os olhos e vi uma mulher de branco, tapando a cara e choramingando, andando sem olhar para frente. Só que ela passava no meio do mato, sem mexer nada, igual uma assombração. Conforme eu fui ficando mais curioso do que assustado, não deu nem 10 segundos e eu ouço uma voz rouca do meu lado. Não olha, deixa passar. Era o velho. Ele falou do mesmo jeito enrolado, mas daquela vez eu entendi. Foi a primeira vez que eu vi a cara dele de perto. Como estava escuro por causa do horário, eu praticamente só vi a silhueta do rosto dele. Só vi o contorno preto dos cabelos compridos que ele tinha. E no meio da cara, os olhos dele brilhavam, como se tivessem luz própria, uma luz amarela. Eu fiquei meio hipnotizado. Eu estava agachado bem aos pés do velho. Mal conseguia ver ele, porque ele estava tapando a luz, fazendo sombra em mim. Quando a voz da mulher chorando me chamou a atenção de novo,
O velho só apontou a mão para o lado dele, bem na minha frente, e disse: "Vai para lá, para frente." Quando eu olhei para a direção que ele estava apontando, a mão dele ficou fora da sombra que estava fazendo. Então eu vi que ele tinha umas unhas que pareciam ponta de faca, de tão grandes. Essa foi a primeira vez que eu reparei nesse detalhe. Com o medo que eu estava, nem sei como consegui entender o que ele estava tentando fazer. Só sei que na mesma hora eu senti dentro de mim: "Corre!" Eu então levantei do tronco da árvore que estava escorado e saí bambeando as pernas. Tropecei não sei quantas vezes até ver a estradinha que dava para minha casa. O coração batia tão forte que eu até achei que ia morrer quando parei no portão de casa e senti o peito latejando. Quando entrei em casa, foi aquela bronca. Minha mãe teve de segurar o meu pai para ele não me bater. Ele dizia que era bem feito, que eu não devia ter me metido numa situação daquelas. Essas coisas que a gente diz quando está nervoso. Não cheguei a ficar traumatizado. Parece que desde esse acontecimento eu passei a ver o velho cada vez menos. Eu também tinha desistido da ideia de mexer com ele. Então, na época, eu só desejava não esbarrar com ele de novo e tentava esquecer. Mas é engraçado como as coisas são. Depois que a gente mexe com isso, parece que a gente passa a atrair o troço pra gente. De repente, eu comecei a me ver em situações em que o assunto do velho esquisito sempre vinha à tona. Se eu estava numa roda de amigos da escola, um ou outro resolvia comentar sobre o sujeito. Se chegava alguma visita lá em casa, a pessoa tocava no assunto, falando que tinha se deparado com o velho, na rua ou num bar. Como eu disse, o velho era conhecido na cidadezinha. Mas até então eu nunca tinha me deparado com tanto caso de gente querendo contar coisas sobre ele na minha frente. Tipo como se fosse para eu escutar, sabe? Esse é o tipo de coisa que, se o cara para pensar demais, acaba ficando doido. E numa dessas vezes que resolvemos passar boatos sobre o velho, fiquei sabendo de que tinha uma noiva há muitos anos atrás. Diz que ele tinha se mudado para a cidade com essa mulher. Era um casal normal, até que essa mulher apareceu morta no meio do mato, no mesmo mato que cercava o lugar onde fica o barraco dele. Daí parece que algumas pessoas começaram a levantar suspeita de que era ele que tinha matado a mulher, por ela ficar de muito papo com outros homens na rua. Uns diziam que ela era muito bonita e que ele era louco por ela, por isso suspeitaram de crime. Desde que o boato de que ele tinha matado a própria noiva pegou, ele foi ficando desgostoso com a vida, foi distanciando da sociedade, passou a ser visto cada vez menos, parou de se cuidar e virou um estranho, até para os amigos que ele tinha. Eu, sinceramente, não acredito nem duvido de nada. Eu escutava essas histórias quando era adolescente e ficava na minha. Quanto menos aquele sujeito ocupasse a minha cabeça, melhor. Mas uma coisa eu não podia deixar de ficar matutando, e às vezes fico remoendo isso até hoje, depois de velho. Pode me chamar de maluco, mas eu acho que a mulher que eu vi chorando no mato aquele dia era essa tal noiva falecida do velho. Como isso é possível, eu não sei. Só sei que ninguém tira isso da minha cabeça. Só podia ser o fantasma da mulher. Mas tem mais coisas sobre aquele velho que eu não contei aqui, e acho que tem gente melhor para contar no meu lugar. Vou falar com um parceiro meu, que mora aqui perto de casa, para ele entrar em contato e passar o relato dele. A gente já trabalhou junto e ele contava com uma convicção que só fazia restar acreditar nele. Ele é uma das pessoas que ainda falam desse velho hoje em dia. Depois de algum tempo, desde que o velho finalmente morreu, os boatos começaram a diminuir bastante.
até que acabaram quase que de vez. Se o que eu contei aqui parece absurdo ou fantasia, espera até ouvir o relato dele. É bem pior. Eu mesmo, se não tivesse passado por esse aperto com o sujeito e visto o tamanho das unhas dele e como os olhos dele brilhavam, eu não acreditaria na história desse meu colega. Bom, obrigado por ouvirem o meu relato e uma boa noite.